Olá, no Repórter Eco de hoje, você embarca em uma expedição pelo rio Buriti, no estado do Mato Grosso. A viagem revela a beleza de um lugar que tem vocação para o turismo de natureza e precisa ser preservado. E ainda uma conversa com o ativista norte-americano Seth Siegel sobre a experiência de Israel para enfrentar a escassez de água. O escritor diz que o país, situado em grande parte no deserto, investiu em tecnologia e em educação ambiental para resolver o problema da crise hídrica. E ao lado de representantes de ONGs e de povos indígenas, a nossa equipe navega por um rio que fica em uma área de cerrado, rica em animais e plantas. O ecoturismo pode ser a solução para proteger uma região paradisíaca, mas muito ameaçada. A falta de água já afeta mais de 40% da população mundial, estimada em cerca de 7,6 bilhões de habitantes. Israel, o país com 60% de áreas desérticas, recorreu à tecnologia avançada para enfrentar o problema. A experiência é contada no livro Faça-se Água, lançado no Brasil pelo ativista norte-americano Seth Siegel. O deserto de Negev ocupa 60% do território de Israel, país do Oriente Médio banhado pelo Mar Mediterrâneo, que apresenta o maior índice de desenvolvimento humano da região, com alta taxa de escolaridade e baixa de mortalidade infantil. Apesar da aridez de grande parte do país, pouco maior do que o estado de Sergipe, os israelenses modernizaram a agricultura, otimizaram a produção de alimentos e exportam água para países vizinhos. Tudo isso chamou a atenção do advogado nova-iorquino Seth Siegel. Depois de se dedicar por muitos anos à fundação de empresas, ele viaja pelo mundo divulgando o livro que escreveu, Faça-se Água, a solução de Israel para um mundo com sede de água. E por que escrever sobre escassez de água? Vocês viveram isso aqui em São Paulo há alguns anos, não? E aí pensei comigo, por que ninguém fala sobre isso? O que as pessoas sabem sobre o assunto? Eu não imaginava escrever um livro, só queria aprender um pouco mais. Quanto mais eu lia, mais preocupado ficava. Até que decidi que podia fazer algo a respeito. Se você pensar nas causas da falta d'água ao redor do mundo, são as mudanças climáticas, o crescimento populacional, a expansão da classe média com o aumento do padrão de vida, os problemas de infraestrutura. Eu queria encontrar algo que não aumentasse as preocupações, que não causasse alarme. Talvez seja a minha mentalidade de homem de negócios, não sei, mas eu queria respostas para esse problema. O cultivo de frutas e legumes, que rende exportações de bilhões de dólares, o fornecimento de água para o território palestino e para a Jordânia, intrigaram o escritor, que pesquisou para entender como Israel chegou a essa realidade. Israel tem uma forma muito inteligente de administrar a questão da água. Existe uma organização técnica e não política que faz a gestão. Os políticos são mantidos longe. E há também uma questão cultural. Desde muito cedo na escola, as crianças falam sobre a importância da água. Eles ensinam que você deve usar toda a água que precisa, mas não pode desperdiçar nada. Isso faz uma grande diferença. Os israelenses investem na dessalinização da água do mar para a obtenção de água potável. Processo que ainda é muito caro, principalmente para os países em desenvolvimento. Apostam também no reuso da água, um tratamento que permite a irrigação de colheitas. Para a agricultura, grande consumidora do bem natural, inventaram a irrigação por gotejamento. O uso em menor quantidade, mais próximo da raiz da planta, evita o desperdício. Siegel conta ainda que Israel,
que tem registrado queda nos índices de precipitação, desistiu de investir no reaproveitamento da água da chuva. First of all, about rain. It's not predictable. Primeira coisa sobre o uso da água da chuva, não é previsível. Em alguns anos você tem muito, em outros tem pouca. Como prever a capacidade de armazenagem para ela? E você tem a poluição. É uma ótima ideia, mas hoje temos formas mais baratas de obter água que possa ser consumida de forma segura para a saúde. O escritor espera que vários países possam se inspirar nesses exemplos, fazendo adaptações às suas realidades. Ele considera inadmissível que as pessoas pobres não tenham acesso à água potável para necessidades básicas, como matar a sede e tomar banho. There are a lot of people who are saying now that the wars of this century will be fought over water. Muita gente diz que as guerras deste século serão motivadas pelos conflitos pela água. Isso certamente é possível, mas não necessariamente. Guerras são muito caras. As pessoas sofrem terrivelmente. E a reconstrução de um país depois de uma guerra é extremamente dispendiosa. Eu penso que ao invés de gastar dinheiro com armas e bombas, se pode gastar para melhorar a infraestrutura, para desenvolver novas tecnologias, para educar as pessoas. É um caminho mais barato e mais feliz. A água tem que ser uma força que leva à cooperação, à coexistência e até à paz. Não tem que ser uma força de guerra. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Um passeio de barco por um dos rios mais famosos da China. As embarcações fazem a travessia do rio Li entre a cidade de Guilin e o povoado de Yangshu. A viagem de cerca de 4 horas pelo rio de águas calmas e limpas é um dos principais roteiros deste lugar. A bela paisagem que atrai turistas de vários países serviu de inspiração para artistas e poetas ao longo de séculos. Montanhas encobertas pela vegetação com tamanhos e formas diferentes se destacam ao longo do leito do rio. Cavernas esculpidas na rocha pela ação do tempo, além de cachoeiras, compõem o cenário exuberante. Às margens surgem antigos povoados, típicos da área rural, onde famílias de pequenos agricultores sobrevivem principalmente do plantio e colheita do arroz. As chuvas são frequentes por causa do forte calor e da grande umidade. Toda a região faz parte de uma área natural e histórica preservada pelo governo. Rio Li, um dos cartões postais da China. E aguarde, porque tem mais. Você embarca com a nossa equipe em uma expedição pelo rio Buriti, junto com representantes de ONGs e de povos indígenas. O objetivo é divulgar a beleza de um lugar que tem vocação para o ecoturismo, mas que é muito ameaçado. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A equipe do Repórter Eco acompanhou uma expedição pelo rio Buriti, no Mato Grosso. O objetivo da viagem é divulgar o grande potencial para o turismo de natureza. A região de Cerrado é rica em biodiversidade, um lugar paradisíaco, mas ameaçado por desmatamentos, pela agropecuária e por projetos de construção de usinas hidrelétricas.
às bordas da Amazônia. Uma expedição pelo que ainda resta de cerrado no norte do Mato Grosso. O rio de água transparente, cercado de vegetação densa, leva o nome do buriti, espécie de palmeira que brota às margens. O cacique da etnia Iambiquara explica a ligação entre o rio e a mata. Na história do povo nosso, onde não tem mais buriti, a água começa a perder de nascer, né? Então, para nós, esse desmatamento em volta dos matos prejudicou muito essa questão e diminuiu muita água. A passarada aparece para admirar. As borboletas se multiplicam para assistir ao correr das águas. Não é apenas um rio, é uma corrente límpida que corta o lado mais verde do Brasil. Ora manso, ora apressado, o Buriti é a comprovação de que o Cerrado é o berço das águas. Rumo à maior floresta tropical do mundo, o Buriti se une ao rio Papagaio e deságua no Juruena, que segue caudaloso para o extremo norte do Mato Grosso, onde se encontra com o Telespires, formando o rio Tapajós, que vai até o Amazonas. Uma bacia hídrica do tamanho da França, que representa vida para quase 800 espécies de aves, 500 de peixes, 250 de mamíferos, além de povos indígenas e comunidades ribeirinhas. O rio Buriti, o rio Papagaio, o rio Sacre, o rio Verde, tudo ele representa para nós vida, saúde, né? Porque é do rio que nós vivemos. Foi a convite deles, Nambiquaras, Manoques, Parecis e Terenas, que a equipe do Repórter Eco embarcou numa expedição pelo rio Buriti, ao lado de atletas de rafting e caiaque. A organização ficou a cargo do educador ambiental Átila Monteiro, norte-americano, filho de brasileiros, que rodou o mundo para se apaixonar por esse lugar. É uma janela na Amazônia, Tuf. Você vê a fauna, você vê o mato, você vê o rio transparente, que é alucinante. Para mim é um lugar bem especial. Antes de embarcar, lições coletivas de remo, colete salva-vidas para todos. Sentado na lateral, remada em pé, ó, não cai dentro do rio. Só dispensaram a proteção os que estão acostumados a pescar. Nada de vara e molinete, o sistema indígena é outro. É mais caça do que pesca, exige fôlego e destreza. Um equipamento de mergulho criado a partir da necessidade do cotidiano, como o seu Geraldo, índio Terena, adora contar. Começou a fazer com cabaça, né? A gente cortava o vidro e colocava colado com cera na cabaça para mergulhar. Só que quando mergulhava, com a pressão da água ele soltava, né? Porque ele não gruda. Aí chegou um tempo que a gente começou a fazer assim, fazer o buraco na câmara e pegar o vidro e esticar a borracha e para ela ficar desse jeito. As águas de onde os indígenas tiram os peixes para o sustento das famílias podem ser represadas no futuro para gerar energia elétrica. O governo federal tem 15 projetos de construção de usinas hidrelétricas na área. Uma delas já está em construção. A pequena central hidrelétrica Buriti está a apenas 7 quilômetros da terra indígena Tirecatinga. O rio seca, diminui tudo. E aí, como que a gente que vive na natureza vai ficar com uma situação dessa sem água? Além das hidrelétricas, há outras ameaças aos povos que dependem do rio para viver. Tem perigos que os olhos não veem. O rio Buriti hoje está limpo, mas na época da chuva tem vez que fica uma água barrenta igual uma lama mesmo, né? Tudo isso é erosão da lavoura. Da onde vem o veneno do algodão, vem o veneno da soja, né? Dentro do rio, e aí vai afastando os peixes. O problema da contaminação por defensivos agrícolas vem de longe e há muito tempo. Dentro dos limites da terra indígena Tirecatinga, é verde até onde a vista alcança. Do lado de fora, o cenário é assustador.
solo desmatado pela agricultura e pela atividade das mineradoras. O ser humano é triste, né? Vai derrubando tudo. A reserva Tirecatinga fica a 50 quilômetros de Sapezal, cidade com raízes fincadas pelo agronegócio. Foi por causa da expansão agrícola que Sapezal nasceu e foi fundada em 1994. E o que se vê aqui hoje não são apenas grandes fazendas, mas sim grandes lavouras que ocupam toda a terra em extensões gigantescas, como essa, que vai daqui até o município de Campos de Julho, no noroeste do Mato Grosso, a 80 quilômetros de distância. Há 5 anos, o indigenista Vitor acompanha a expansão agrícola na região. Esse território foi vendido na década de 70 como um vazio demográfico, né, desconsiderando todas as populações que aqui já habitavam e já conheciam e utilizavam desse território desde muitos séculos, né? Isso trouxe consequências para os dias de hoje, né? Que hoje o modelo que se estabeleceu depois de se esgotarem os recursos primários da floresta, veio a pecuária e mais recentemente a lavoura. Para nambiquaras, manoques, parecis e terenas que cresceram à beira do Buriti, não faltam palavras para defender o rio. Arroz, soja, tem cimento para plantar, mandioca, não tem cimento. Melancia a gente planta, tem cimento, mas água não tem cimento não. Se começa a brigar com o bocado de água, se Deus castiga nós, acaba tudo, não tem. Nem branco não vive, índio não vive não. E daqui a pouco você acompanha a segunda reportagem sobre a expedição pelo rio Buriti, no Mato Grosso. A nossa equipe visitou a terra Tirecatinga. A região ocupada por aldeias indígenas virou foco de resistência cultural e de luta para preservar uma área que tem vocação para o turismo de natureza. O Repórter Eco volta logo mais. Na segunda parte da expedição ao rio Buriti, a equipe do Repórter Eco visita a terra indígena Tirecatinga, na região norte do Mato Grosso. Formada por 5 aldeias de etnias diferentes, a área se tornou um foco de resistência cultural, um lugar de preservação do meio ambiente e com vocação para o turismo ecológico. O amanhecer descobre um novo dia. A equipe do Repórter Eco enfrenta a estrada até a terra indígena Tirecatinga, no norte do Mato Grosso. Aos pés da cachoeira Uchariti, os nambiquaras montaram a aldeia Três Jacu em 1989. E não estão sozinhos. Na terra Tirecatinga estão também outras 5 aldeias: Guarantã, Caititu, Novo Horizonte, Vale do Buriti e Novo Encantado. São mais de 130 mil hectares já demarcados desde 1983. Tem parecis, tem iriquibata, tem manoque, tem até as pessoas que não é índio casado com índio aqui dentro, né? São quase 200 pessoas, gente unida com a terra, que conhece as espécies nativas. Tem os animais ao redor, os domésticos e os silvestres, inclusive uma anta. Esse aí é o Renato. Ele entra dentro de casa, ele deita na cama da gente. Gente que faz arte com o que tira da terra, como o artesanato produzido pela Associação de Mulheres Indígenas. A organização Tutalinaçu são mulheres, né? Nasceu assim de uma necessidade de manter o artesanato vivo, né, dentro da comunidade. Por quê? Durante todo o processo para confeccionar, a gente tem o aprendizado, né? Buscar, colher, saber as épocas, porque assim, hoje eu falo assim, eu vou fazer um artesanato, mas será que é a época da semente que eu tenho que colher? Então,
É uma escola, assim, vou falar assim, vou falar assim, tá ali para ensinar. E por outro lado é uma alternativa de renda, né? Uma a uma são plantadas as sementes da independência feminina. Na Caititu, o cacique agora é a cacique, Ângela, eleita por uma democracia natural. A comunidade faz uma assembleia, né? E ali eles vão indicando você, aí eu pede para as pessoas, né? Se aceita ou não. E faz assim, tipo uma votação. Esse ano que eu estou no momento, né, nesse mandato, né? Eu nunca tive essa experiência, é a primeira vez. Cacique mulher é novidade, a religiosidade não. Com o correr do tempo, do mesmo jeito em que insistem em sobreviver, os índios tentam manter vivas as tradições, como essa flecha sagrada, um presente do deus Enorê à etnia Pareci. Tão importante que uma casa inteira foi construída só para protegê-la. Foi Dona Edna que recebeu a incumbência de zelar pela casa e pela flecha. Através dela que vem mensagem de Deus para a gente. Para uma reza, né? Um benzimento, uma cura, por exemplo, né? Os nambiquaras também se juntam em rituais seculares. Cerimônia que um pajé ensinou para o outro. É a tradição cultural passada de geração para geração. Divulgar as belezas da terra Tirecatinga por meio do turismo ecológico é a solução que eles encontraram para manter vivos o rio Buriti e o jeito indígena de viver em harmonia com a natureza. A expectativa deles é de que isso possa fortalecer a permanência deles no território deles e também motivar os jovens a resgatar sua cultura, sua tradição e gerar uma renda também para fortalecer, para subsidiar suas demandas básicas, né? Turismo, eu tenho certeza e 100% vai ajudar a preservar muito mais do que já está, né? O fotógrafo Adriano Gambarini repete de tempos em tempos sua visita a esse tesouro natural. Transforma em poesia as imagens captadas aqui para um documentário sobre os povos da floresta. Você tira a floresta deles, você tira a identidade deles. E um povo sem identidade é um povo sem história. E uma sociedade sem história não se perpetua ao longo dos tempos. Hoje, eu procuro buscar, sim, a cultura, ele é a nossa essência, né? Todo mundo fala, mas nós vai nascer índio, vai morrer índio. Sim, só que talvez nós vai morrer um índio sem cultura, né? Então é isso que nós não queremos para os nossos pequenos. O tempo parece mais lento no correr das águas do Buriti. A gente se despede do rio e de sua gente, com o desejo de que continuem assim, juntos, íntegros e preservados. E você pode rever as reportagens pela internet. Anote o nosso site, tvcultura.com.br/repórtereco. Também pelo youtube.com/repórtereco, TV Cultura, tudo junto. E não esqueça de curtir a página do programa no Facebook. E a gente encerra hoje com um pensamento do romancista de Moçambique, Mia Couto, um dos maiores escritores